Ou você morre herói, ou você vive o suficiente para se tornar o vilão. Quem disse isso? Não sei, mas Peregrino da Alvorada está aqui para falar sobre esse assunto de hoje. Guia Marino. E aí? E aí, meu mano? Eu acho que o Jonathan sabe quem disse isso. Sabe, Ele tava numa Jonathan? discussão, assim, foi tal. O Japa chegou e falou assim, foi Christopher Nolan. Ele já chegou no, não foi. Não foi. Olha só. Então já não temos a fonte, mas temos aqui uma fonte. Doutor Abdias, o nosso vilão da vez, está aqui com a gente. Obrigado, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. É estranho me chamarem para o episódio do vilão. Tô desconfiado, né? Tô começando a achar que vivi tempo demais. Mas tamo aí. E eu acho que não foi Christopher Nolan mesmo, mas tamo junto. Enquanto tem Dr. Octopus, enquanto você tem Dr. Drauzio Varela, Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, Dr. Abdias, ó. Doutor Abdias. Eu passaria esse episódio, meu amigo Jonatas Abdias, mas passaria esse episódio chamando ele de Doutor Abdias por causa dessa persona vilanesca que ele é. Meu amigo, mas é vilão. Eu só sou chato, eu não sou um vilão. Eu só sou chato. Mas vamos ouvir, se apresenta aí, vamos lá. Quem é você, o que você faz e depois a gente Reverendo Jonatas Abdias. pastor da IPB. Sou pastor presbiteriano. Até ano passado fui capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje sou professor na casa. Sou professor de seminário. Sou, acima de tudo, pastor, pai e marido. Não necessariamente nessa mesma ordem. Tudo começou com o meu casamento, né? Boa. Que mais? E é isso. Basicamente, hoje eu sou professor e pastor. Basicamente isso. Para minha alegria. Tá bom. E um bom nerd também. Porque, Sem dúvida. pelo Aí a amor nerd de eu sou Deus. mais tempo, bem mais tempo. E eu não sou só nerd. Esses dias eu ouvi um novo nome, que agora eles dão nome para tudo, né? Isso. E aí eu fui falar de cultura japonesa. Porque sim. eu estou falando sobre cosmovisão com os jovens da igreja. E quando eu dou aula de monismo panteísta, eu faço essa aula via anime, Isso. via Bom. tokusatsu, via Metal Hero e via Super Sentai. E aí um dos jovens falou assim, o pastor é otaku. É. Aí. Eu não sabia disso. Hashtag Abdias, otaku fedido. Aí, ó. Cara, eu tô achando que eu vim pra ser trollado nesse negócio. Eu tô achando que vocês vão me zoar, mas tudo bem. Mas é isso, nerd eu sou há bastante tempo. Eu já cheguei a ser ranqueado como fã do Homem-Aranha. Olha Tinha só. numeração no ranking. É mesmo? É. E o Alexandre Antunes achando que ele era fã de Homem-Aranha. Eu tô começando a ficar... Não, Mas tudo bem. A gente fazia concurso, eu tinha que saber o peso, a altura, a cor de cabelo. Sério, cara? Então você realmente... Comparação com outros heróis, quem pesava mais. E não era aquele negócio que você tinha que decorar card, não. Você tinha que saber. Então seu herói preferido é o Homem-Aranha? Sem sombra de dúvida. Sério, disparado. cara? É, disparado, sem sombra de dúvida. Que- I am Spider-Man. Olha só, que legal. Muito bom. Ô, Abdias, a gente aqui quando inicia aqui essa jornada Peregrino da Alvorada, cada participante que está aqui, de maneira especial, traz um item que é como se fosse um passaporte para a viagem. O que você trouxe aí? Qual a razão de você trazer esse item aí pra gente? aí? Vocês fazem isso? Não sabia. Tô sempre. brincando, eu sabia assim. Que susto, né? Eu também sei zoar. Bom, primeiro, como todo bom fã de cultura japonesa, eu sou apaixonado por espadas. Olha. Eu tive todo tipo de espada, saber a diferença entre uma e outra. E eu sou especialmente apaixonado por katanas. Olha só. E em um episódio da minha vida pastoral, eu fui falar com as crianças sobre como Salomão fez a divisão, ou a quase divisão do bebê. Aham. E eu levei isto aqui, uma katana. Olha só, rapaz. Que... Olha! Gente. Eu Que tenho item. outra. Tá bom. Mas eu gosto dela por causa disso. Ah, você tem outra? Faz o barulhinho, ó. Que é isso, hein? Efeitos especiais. A gente... Corte rápido, Tramontina. Corte rápido. Assisti um episódio de uma série ontem que teve um corte rápido, mas não cabia. Não vem ao caso aqui. Tem algumas séries que resolvem fazer cortes rápidos. Isso. Quem pegou a referência pegou. Muito fica visuais. Fica por aí mesmo. Cara, mas que legal. Qual que é a história desse negócio aqui? Eu pedi uma katana de presente, a minha esposa achou
um pouco demais. Gostou, né? Ih, quebrei já quebrou. uma- Parabéns. Isso. Não, Eu né? tenho 20 anos só e tava tudo funcionando. Eu pedi à minha esposa uma katana de presente e na época ela achou um pouco ostensivo demais pendurar uma katana no escritório pastoral. E aí ela me deu um conjunto que vinham com duas, só que o pedestal onde elas ficam quebrou, muitas mudanças e tal. E ela fica na minha gaveta lá. E como eu tenho mais uma, eu só uso a menor. Porque quando é um abridor de carta isso. Olha só. É, e aí, quando eu tirava essa grandona para abrir a carta, algumas pessoas se assustavam. Aí eu fiquei com a menor para fazer isso. Às vezes você precisa, né, palitar os dentes, abrir Abrir uma alguma carta. coisa. É. Isso aqui estará no nosso cenário Fazer uma biópsia. pelo restante num da sapo. temporada. Por enquanto, ficará aqui junto a você na mesa aí, junto de você. Coloca aí perto onde Cara, você quiser. ó, Fica mais fácil pra você. Cuidado aí. Eu tenho um comentário pra fazer sobre armas. No caso, armas japonesas e katanas e tal. Porque a arma branca pro japonês e samurai, no caso, ele tinha uma importância muito grande, né? Você tinha quase uma relação pessoal Sim, elas tinham com um a nome, arma, né? elas tinham história, sim. Na própria Isso- confecção, né? Sim, havia todo um Quando- pedigree. Quando você Na vai espada, fazer, né? o cara que Quem faz... fez, né? essa espada veio de quem? Tem uma... A forja tinha uma história, a né? forja. E eu sei que vai fugir um pouco, mas para além disso, você tem na cultura japonesa, que é uma cultura mais animista, né? Então você vê espírito em tudo, tudo tem vida, tudo tem motivação, e tudo é demônio, etc. Bem diferente do Ocidente aqui. O Oriente, ele ao demonizar as coisas nesse aspecto, não é necessariamente um demônio como nós entendemos demônios, mas tem outras, uma outra Sim, realidade sim. espiritual e tal. E aí o animismo tem essa coisa, né, de espadas terem espíritos na espada, né? Ela ter motivação e é de acordo com o uso que ela teve, se foi usada numa guerra pro lado da matança, da retaliação e tal, a espada absorve toda essa dor, essa maldade gerada e vira uma espada demoníaca, perversa, etc. Tem uma vilã da DC que faz isso, né? É. Esquadrão Suicida. A espada dela faz Isso que eu ia falar. Eu tava esperando você chegar nela, na que coleciona a Katana, alma. né? O nome dela? É. Olha só, nome sugestivo. E ela Bem coleciona, sugestivo. né, a alma Almas. daqueles que eles matam na espada. Que coisa. E japonesa, né? E é uma vilã. E sim. É uma boa abertura Bom, para um episódio pronto, sobre vilões. chegamos onde Aí. nós queremos. Pois é. E onde nós queremos ir? Pois então, meu Hoje. amigo. A gente tem pensado aqui sobre a questão de como essa questão dos vilões é um tema que tem sido tão pautado hoje em dia. Na verdade, não só hoje em dia, mas... O vilão tá na moda mais do que o herói, né? Sim. A gente tem hoje Isso. filmes sobre vilões, né? Contando pelo ângulo do vilão. Porque, vamos lá, a gente tem a história ocidental, Jornada do Herói mais ocidental, que dá muita vazão e profundidade ao herói. E às vezes os vilões, eles são tidos como mais superficiais mesmo, assim. Na Bem grande maniqueísta. É Mal, só mal. o mal, e não tem nenhuma história dele. E de um tempo pra cá, você tem essa necessidade, acho que a discussão nossa vai chegar em algum momento disso, de você contar qual é a perspectiva do vilão, qual é a história dele, por que ele é assim, etc. Algumas histórias dos anos 80, anos 70, tentaram fazer isso nos gibis com origem do Coringa, origem do Darkseid, origem dos heróis e Origem vilões, de etc. Anakin Skywalker, né? Anakin Skywalker, etc. Então, acho que essa discussão é importante. Por quê? Porque eu acho que isso faz parte. Como a gente está falando da jornada do herói, a gente falou do herói que ele adentra no mundo desconhecido, ele tá ali com provações, ele tem que enfrentar problemas, ele tá enfrentando monstros, às vezes enfrentando as próprias falhas e tal. E aí tem uma encruzilhada dele realmente perseverar no caminho da virtude que ele foi treinado para percorrer, ou então ele degringolar e ir para um outro caminho, talvez do egoísmo, talvez da autocentrado, etc. Isso é no caso do herói que se perde, né? Isso. Do Kamen Rider, que era gêmeo, Isso. e Olha recebem só. os poderes junto com o Kamen irmão. Rider. E aí um vira o lado escuro da lua, o Shadow Moon, e o outro Isso. vira o Kamen Rider Black. O que é isso, hein?
Minha amiga. Eu falei pra você que eu era nerd. Não é brincadeira, não. E eu sou um mega fã. Eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez o Black Kamen Rider, Black que Kamen depois Rider. virou Kamen Rider Black RX. De como eu me envolvi com aquela história, né? De como aquilo me chamava a atenção. Isami... eu vou lembrar o nome do Isami. Todo ele. E esse negócio. Eles foram os dois criados para serem vilões. E o erro ali é justamente um virar herói. Né? Interessante. Os dois eram vilões, né? O pai deles tem que pagar uma dívida e ele entrega os próprios filhos, faz a experiência nos filhos para tentar quitar essa dívida, e a organização quer os filhos para si. E ele tenta livrar os filhos, mas o Shadow Moon acaba não fugindo junto. E eles são agora nêmesis, mas eles não sabem que são irmãos, né? Sim. É o Isamu Minami e o Nobuhiko Nobuhiko. Akizuki. Isso. Tá saindo agora pela... Agora não, Amazon né? Mas Prime. tem saindo agora o anime, ó, a obra, mas o Isso. mangá também tem mangá saindo pela New Pop, aqui no Olha, eu não Brasil. sabia que tinha mangá, É. não. Novidades. Muito Olha bom só. saindo. Pois é. Black Kamen Rider. Eu assistia quando eu era criança. Tem o Black Kamen Rider, o original. Aí tem o Black Kamen Rider Eu RX. só lembro do Black Kamen Rider. E aí tem vários. Começa a vir vários. Tem, porque os Kamen Riders eles vêm desde 70, É. né? Você tem vários, o Amazo, você tem o que eu achava horrível. Eu assisti pra trás depois, né? Comecei a descobrir que era um universo. Uhum. Eu assisti teve um que eu assisti em japonês. Nossa. Eu tava tentando aprender japonês e tava usando Kabuto. Kamen Rider Kabuto. Kabuto. Mas Que aprendeu? Cara, algumas coisas. Eu aprendi algumas coisas, mas já esqueci também, porque, vamos combinar, japonês não é tão fácil assim. Verdade. Mas aprendi bastante coisa. Na época eu tava super... Então, que fase que foi isso aí? Kabuto, eu tava no segundo grau, saindo do segundo grau indo pro JMC. Interessante. Tinha 17 anos. É que eu faço sempre várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre gostei de fazer, assim, de 4 a 5 coisas ao mesmo tempo. Sai da capoeira, vai pro catecúmeno, sabe? Aquelas coisas. Sai do curso de grego, vai pra a aula de espada. Sabe que é uma das tristezas da minha vida, né? Nunca ter feito aula de arte marcial, de Kendo. Porque eu fiz várias artes marciais ao longo da vida, porque eu gostava muito da cultura japonesa. Ainda gosta, né? Ainda gosto, não tenho tanto tempo mais para me dedicar como eu gostaria. Nem as artes marciais, eu parei. Desisti, descobri, não tenho tempo, não é para mim, né? Depois de tanto tempo, eu tentei profissionalizar, só que não deu. Deus me chamou pro ministério e as pessoas achavam que ser um lutador de MMA e pastor presbiteriano não ia combinar muito, né? Ia ficar muito ostensivo. E a pessoa resolve fazer aconselhamento, eu acho que não ia ficar muito bom, legal, do tipo assim, ou você muda de vida ou eu te dou um soinage. Não, eu acho que ia ser convincente, mas o pessoal achou melhor não. Achou ruim, né? Parece que a figura de um pastor menos ostensivo cativa mais no aconselhamento. O Abdias, nossa conversa aqui gira em torno dessa questão. Por que os vilões... E aí, por isso que eu perguntei para você essa questão de quando você teve esse olhar aí que chamou bastante atenção. A gente tem um público aqui grande que consome HQs e que muito disso espelha no coração. Uhum. A pergunta é, quando você olha, você tem um bom olhar para a sociedade, doutor Abdias. Por que o nosso coração se apega? Ou por que essa geração se apega tanto? Por que foi necessário tanto trazer camadas para os vilões? E por que o pessoal... O que seu olhar... Perspectiva, né? Não sou um estudioso da área, mas eu achei que lecionar Cosmovisão me ajudou a aprofundar a minha própria percepção disso. Mas eu diria que nós estamos rebutando o Ocidente. Tá? A invasão monista, ela
chegou no neonihilismo, na época em que o Ocidente está experimentando o neonihilismo. Já cheguei a defender isso várias vezes, em palestras, em painéis, e recentemente me chamou a atenção ver o Gaveta, que eu vou fingir que ninguém sabe quem é. Não, eu sei, eu gosto muito dele. Pois é. Fera. Às vezes o pessoal fica Nós meio sem fingimos, graça. Vamos fingir que a gente não sabe quem é o Não, eu sei Gaveta. quem que é. E ele falar sobre o niilismo da geração atual. Que eu não sei mais o nome, Z, X, Y, alfa, não lembro mais. Né? São tantas letras que elas me fazem delirar para todo lado. E aí, eu achei muito interessante porque o neonihilismo, ele não tem a tristeza real do niilismo pré-existencialista. Ele é um niilismo debochado. Quase cínico, né? Ele é quase cínico, exatamente. Faz parte. E aí, por que isso? Quem anestesiou essa geração pro niilismo dela? Eu acho que foi invasão anime. Eu acho que essa coisa mais zen, menos, sinta menos, pense menos, seja mais, ela foi suavizando a coisa, transformando você em alguém que recebe o impacto, seja ele qual for, do que for, mas você absorve e devolve uma reação mais amena, mais morna, né? E isso fez com que a gente parasse de esquentar muito quando viesse um vilão. Eu acho que tem, claro, sempre haverá um paralelo com as escrituras. E as escrituras não se preocupam com o vilão. Uhum. Né? Elas se preocupam com o herói. Uhum. Tanto é que a jornada do herói é baseada Sim. na Via Muito, Crucis, né? exato. Na vida de Jesus. Agora, dar camada para o vilão é uma espécie de equilíbrio. É o yin e o yang Sim. se O transformando equilíbrio da força. no equilíbrio da força. A gente está sempre vendo essa questão monista chegando. Não existe nada... porque, assim, é outra coisa interessante, né? Numa das artes marciais que eu fiz, eu fui obrigado a assistir várias palestras sobre o que é o yin e o yang de especialista. A gente geralmente lê sobre... Eu ouvi de alguém que praticava a religião. E ele explicou que o yin yang ele é muito mal entendido, né? A gente sabe que é uma questão de equilíbrio, de que no mal existe o bem e no bem existe o É o mal. geralzão. Isso. Mas o yin e o yang é justamente aonde eles não querem ir. O caminho do meio não é, que é o que significa a expressão, né? O caminho do meio não é uma reta. É o desvio, é não ser nem bom, nem mal. Porque são coisas ruins ser bom e mal. A neutralidade. É por isso que quando você vê a meditação monista, ela não é nem boa nem ruim, ela é neutra. É o não pensar ativamente. É a consciência do não ser. Nossa. A pedra não é boa nem má, ela é a pedra. A montanha não é boa nem má, ela é a montanha. E a conexão com o geral, com esse espírito que é o Deus que existe, ele não é nem bom nem mal. Ele transcende a realidade porque o bom e o mal é distinto. E o yin e o yang está tentando mostrar para você que as distinções estão erradas. Não distingua. E é isso que eu acho que está acontecendo. O herói e o vilão não são bem e mal, são perspectivas. Você tem a perspectiva desse cara com poderes, a perspectiva do outro, e esse mundo neonihilista vai perguntar assim, por que a gente só privilegia a perspectiva Do herói. do herói? Por que não equilibrar essa balança e encontrar um caminho do meio? Então eu acho que tem sim um pouco dessa mistura exótica de neonihilismo com monismo panteísta oriental. É isso. E aí os vilões, assim, nesse caso, na verdade, assim, heróis e vilões que acabam errando e tendo consequências trágicas dos seus erros, você acaba tentando amenizar não apenas as consequências, né? Porque você com essa visão você ameniza as consequências, mas também amenizar as motivações que levaram a cometer as coisas. Não, eu vou justificar. Eu cometi essa atrocidade, esse fratricídio, esse homicídio, eu cometi esse roubo, etc, 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 por conta disso que aconteceu e tal. E as pessoas cada vez mais, acho que isso casa perfeitamente, essa ideia monista que tem ocupado a nossa mente, a nossa geração, casa perfeitamente com uma secularização
de tudo que tá acontecendo hoje, e ao mesmo tempo com uma necessidade do ser humano de se auto-justificar o tempo todo. Porque quando eu olho um vilão, hoje, olhando um filme da Malévola, por exemplo, olhando todos os desenhos que tem a redenção em termos, né? Mas redenção sem Cristo, né? uma Justificação visão, sem justificação justificador, né? do vilão. Às E o vezes vilão autorredentivo, é assim né? mesmo, Social e vamos aí. Ele continua fazendo o que ele sempre fez, do jeito que ele sempre fez, só que agora ele tá assim, ele arranjou uma desculpa para isso. E isso acho que tem muito a ver com a nossa sociedade atual de querer se auto-justificar também. Não, eu não tô errado. Peraí, eu tô certo. Não, existe quero uma mudar. perspectiva, existe algo por detrás disso, né? Tem uma frase que está sendo muito repetida, e eu acredito que ela é interessante para a gente pensar, que é baseado na história do Coringa. Para mim, a história do Coringa é uma das mais interessantes, porque eles não conseguem contar a origem do Coringa. Cada hora é uma história diferente. De maneira convincente. E o próprio Coringa, Qual ele Coringa quebra. que você Então, quer? ele quebra a quarta parede, porque ele mesmo às vezes conversa com quem tá o assistindo, e é bem interessante. Eu tenho algumas teses malucas sobre o Coringa. Bem, mas vamos lá. O Coringa, ele pega e fala, ele tem repetido constantemente, esse personagem, a seguinte frase. E ele fala pro Batman várias vezes: a diferença entre eu e você é que eu tive um dia ruim. É um dia ruim que eu tive. E por isso essas coisas todas O Batman aconteceram. nunca teve um dia ruim, perdeu os pais na infância. Sim, mas ele coloca na questão só porque assim. Ele é rico. Coringa socialista, tá certo. E aí o que acontece? O Coringa, ele coloca no seguinte aspecto: ele diz que as escolhas que ele faz é a partir desse dia ruim que ele tem. E é interessante essa questão de que é trazido esse aspecto, né? Você justifica os seus atos a partir dessa visão que você tem. Você não está enxergando o meu lado. Então, vamos estragar o rolê, vai. Apesar de eu ser um grande fã do trabalho do Joaquin Phoenix, eu achei o filme do Coringa que ele fez muito além de ruim. Pra mim, o melhor Coringa disparado é o do Ledger. Certo. Ele é o agente do caos, né? Sabe por quê? Exato. Porque ele resolveu, a gente não tem um motivo pra saber, mas ele resolveu ser a encarnação do agente do caos. Ele é o agente do caos Ele puro. Ele é o Messias do caos. E qual que é a beleza da maldade ali? Ou seja, onde que tá esteticamente ele trazer esse personagem? É que cada vez que ele conta a história... Ele conta de um jeito diferente. Exato. Porque a ideia é, eu sou realmente aleatório. E você nunca vai ter acesso à minha história. No caso do o cara, Joaquin é Phoenix, interessante, porque ele não tem impressão digital, ele não tem nada. Você não consegue descobrir isso, ele. porque ele anulou a sua história identidade dele justamente para dizer, eu não preciso de motivo. de um motivo. Eu não preciso de justificativa. Eu não quero que você me justifique. Eu sou o agente do caos. Eu sou a personificação da anarquia. E isso é mais interessante porque ele é o verdadeiro vilão. O Joaquin Phoenix, ele é um cara zerado. Então, mas você percebe Ele é o isso aí? assaltado do metrô, Então, ele é o filho do bullying. Mas aí é que tá, Mas, ó, que tá o e esquema aí- da discussão. É muito interessante e aí eu isso. acho Não, eu tô dizendo a minha opinião, Não, tô dizendo que é o mundo, sim, né? mas eu acho que aí entra até uma própria questão do personagem que foi feito no Joaquin Phoenix, que no final ele subverte um pouco e deixa no ar se tudo aquilo que aconteceu realmente aconteceu. Se foi coisa da cabeça dele, né? Ou se foi só algo da cabeça dele. Que no filme inteiro a gente é colocado numa perspectiva de que as memórias dele são dúbias. E ela não funciona Você não muito tem bem. certeza. E no final, a gente volta e ele tá sentado lá naquela, conversando com a psiquiatra maluca lá, mata a psiquiatra maluca e sai dançando em cima do sangue dela. Os passos dele ali, né? E eu prefiro acreditar que seja isso. Porque eu também acho do Ledger, assim, o melhor. Já entrei nessa discussão no Contemporâneo umas 30 vezes. É o melhor. A gente sempre discute, né? E exatamente por isso. Porque o cara, ele é aquilo ali. Tem até aquela cena que eu acho muito boa também, que é quando ele pendura o Batman de ponta cabeça. Sim, aquela cena é sensacional. E a câmera, sim. ela tenta virar pro lado do Ledger pra enxergar da perspectiva dele, mas ela nunca chega a Não virar consegue, plenamente. Ele sempre fica do lado oposto, porque não tem como a gente ver o que ele tá vendo. Exato. É sempre oposto. É E por isso que eu acho que isso é uma obra de arte. O que eu acho do Coringa atual, ele não é uma tentativa de passar
a mensagem do personagem, mas é muito metanarrativa. Eu Sim. acho que é um filme mais para emplacar um espírito do tempo. Então, ô uma Jonas, mas exploração olha do só. vilão. Veja, se eles vão construir, aí entra justamente o que a gente está debatendo aqui, porque assim, o Coringa lá do Heath Ledger, ele é perfeito nesse aspecto de ser um agente do caos sem motivação nenhuma, mas quando você pega e vamos contar a história do vilão, a gente tem que dar uma motivação para ele, construir uma história de um cara que é caos aleatório, me parece que os caras não conseguem narrar isso. Mas aí E aí você precisa criar uma história. Dentro da perspectiva que eu já... do Joaquin Phoenix não é caos aleatório. Então, é isso que Né? eu tô falando. Ele tem uma motivação... Eles Uma trazem... motivação um tanto quanto marxista, não diria nem marxista, para ser mais justo, ele é bastante skinneriano. Eu sou fruto da minha sociedade, vou devolver para a sociedade. Ele joga a culpa na sociedade. Isso. E você tem a redenção óbvia ali, né? E no fundo, a ideia do vilão atual, essa discussão que a gente tá falando, é exatamente essa. Tipo, eu sofri, portanto, como eu sou o sofrido, eu sou a vítima da coisa aqui, eu faço mais vítimas. Eu acabo retrucando isso. Ou para o governo, ou para o herói, ou para alguém que me fez mal, para a sociedade como um todo. Que eu acho que daí entra uma discussão que é necessária agora, nesse momento do episódio. O que faz do herói um herói e o que faz do vilão um vilão? Por que eu tô falando isso? E essa pergunta eu acho que a gente precisa responder. Porque ambas as jornadas, desde os gibis clássicos até animes, até desenhos modernos e até filmes que não são de herói, mas têm os seus personagens que são heróis e tal, o que faz muitas vezes do personagem principal virar o que ele virou é um trauma. Sim. E o vilão também. Sim. Mas o que diferencia cada um deles? Cada uma das jornadas? Eu tenho uma tese. Tem um legal aquele filme do... Pô, esqueci o nome dele aqui agora, né? Inquebrável lá, que tinha o Bruce Willis. Unbreakable. O Bruce Willis que daí tem... Isso, o vidro. Eu tava reclamando demais desses três Nossa, filmes, aquele cara. universo eu achei muito legal. Né? M. Night Shyamalan. Shyamalan. Não, só levanta essa questão aí que vocês estão falando, né? Dessa origem ali, que o cara, que é o vidro que tá manipulando toda a situação, porque ele se descobriu vilão. E ele assumiu... E ele fala, eu sou um vilão e eu preciso achar o herói. Isso. Porque todo vilão... precisa de uma eu preciso nêmesis. achar o herói. Eu preciso do meu Nêmesis. É sensacional esse aspecto aí. A construção é... Ele Esse entendeu não é o que ele vidro, era esse é o vilão. corpo fechado, né? Então, um corpo fechado. É corpo fechado, mas ele já é o vidro lá, né? Fragmentado É. e vidro. E o vidro que é o último. Então, é mas... ruim, né? O último. O último O vidro não é tão bom. o último é ruim. Mas o fragmentado nome também do vilão é tem que ele muito se autodenomina vidro, né? Porque o osso dele ele- desde o primeiro ele já fala que ele é o vidro. Essa história é interessante. Eu acho que o Jonatas, Dr. Abdias, Doutor Abdias, o vilão. pode elaborar, acho que a partir daí. Porque a história do vidro, ele é esse cara que ele descobre que ele tem os ossos fragilizados, ele sempre se quebra, qualquer coisa que aconteça Desde com ele criança, o quebra trauma. desde criança. Ao mesmo tempo, ele é muito fã de quadrinhos. Isso. E ele é muito fã de heróis. E ele tem esse sonho, assim, de, peraí, Sim. vou ser um herói e tudo mais. Ele mas queria daí- ser o herói, Ele é geek. né? Ele é geek. Exatamente. Ele E aí queria. ele vai descobrindo que a história dele e os Combina mais com os acontecimentos vilões. dele não tem a ver com a Com história herói. dos heróis. Tem mais a ver, é muito mais parecida com a história dos vilões. E aí ele se entende um vilão. Algo acontece ali no meio, acho que é interessante discutir sobre isso. E aí, uma vez que ele se entende como vilão, ele vai fazer o possível para se tornar o vilão com todas as características do vilão. Sim, sim. Excêntrico, colecionador, sim, um sim. cara que tem influência e tudo Doutor. mais. Manipulador, Doutor. doutor não. E aí ele procura o herói. E aí tem o filme lá, Corpo Fechado, você pode ver com o Bruce Willis e tal. Mas eu queria ouvir, você falou que você tinha uma tese, eu quero ouvir. Bom, eu acho que a grande sacada para que a gente curta a história é que os dois têm que ter superpoderes, os dois têm que ter uma história, os dois têm que ter um trauma. Se o herói é tão parecido com o vilão, o que é que os diferencia? A razão pela qual eu me apaixonei pelo Spider-Man é por causa do tio Ben, que é a voz da consciência. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Boa. A gente já comentou isso. A aqui. reação, Essa frase a frase é tá recorrente aqui, né? povoando, assim. É muito bom. Porque ele é a melhor frase
da história dos quadrinhos. Porque alguém resolveu, obrigado Stan Lee, e Steve Ditko, resolveu dizer qual era a diferença. A diferença, que é uma coisa que a gente usa em aconselhamento, que é o que nós usamos como pastores. A diferença não é a história pela qual você passa, é a reação que você tem aos problemas. A diferença entre um herói e o vilão é a reação à própria história. Como o exemplo do vidro. O que foge, nesse caso, não o dos quadrinhos, mas o personagem da tela, é o Thanos. Que eu acho que ele dá um caso de estudo mais interessante, moderno. Thanos não é? estava certo, alguém diria. Então. Porque o que aconteceu depois? A redenção pós-mortem. Thanos estava certo. Mas antes da gente chegar lá, a minha tese é essa, de que você pode ser, aqui já usando o meu lado conselheiro, você pode ser o vilão ou o herói da sua história, porque vai depender da maneira como você vai reagir. Sim. É o que a gente fala, por exemplo, sendo um pouco mais técnico, da palavra para tentação e provação na Bíblia. Eu lutei muitos anos com esse negócio, do fato de que a Bíblia não diferencia a palavra em grego para tentação e provação. Eu falo, como é que eu sei? Aí quando uma vem de Satanás, outra vem de Deus. Pera lá. Jó não sabia disso. Assim, né? Não é tão simples assim. Como é que eu vou saber? Como é que você faz? Entrevista com um vampiro agora? Como é que eu vou saber se eu estou sendo tentado? Aí a Bíblia fala assim, fica tranquilo que Deus a ninguém tenta. Eu falo, obrigado. O problema é que eu não sei se eu estou passando... disso, né? Eu não sei se eu estou passando por uma tentação Ou por uma ou por uma aprovação. aprovação. E a minha solução veio numa balança. Se o resultado final desse teste for para que eu caia, então é uma tentação. Se for para que eu supere, é uma aprovação. E como eu não sei disso, eu tenho que olhar para o quadro sempre com a expectativa de que eu tenho que superar para a minha santificação. Ou seja, se Deus está colocando assim, eu pus o teste, não foi para você cair, mas eu posso usar Satanás para isso. Ou seja, é muito mais da perspectiva pela qual eu olho do que pela situação em si pela qual eu passo. E aí a gente tem, por exemplo, os universos paralelos, que é o fato de por que o Superman é um herói? Porque ele caiu aleatória, naquele universo não existe Deus, não existe providência, não é? Porque eu acho que a parte mais legal do Superman é o fato de Deus ser providente, porque ele botou ele para cair na fazenda dos Kent, que é eram uma batistas, família, né? Que eram que é uma presbiterianos, família que eram cristãos, que não é cristãos. possível. Eles eram cristãos. Cria ele com valores. Cria né? aquilo com valores, porque tem a história em que ele cai, do outro lado. Do outro lado, na União Soviética. A foice e o martelo. A foice e o martelo. Que é sensacional. Que é sensacional. Então, o que você tem ali? Você tem um personagem que aparece neutro, mas a gente sabe que não é, porque eu tenho uma tese sobre a tese. O próprio povo kryptoniano são dominadores. Eles são malvados. São Tem toda a malvados. história dos Zod depois. a gente beleza. sabe. E o povo kryptoniano, eles têm uma... Eles são maus, eles eles são muito inclinados inteligentes. para o mal. Eles olham para os seres humanos meio com desprezo. Sim, como Saiyajins. Aham. Como Saiyajins. Exata, a história do Goku e Dragon Ball é exatamente a uma mesma cópia do da história do do Superman. Superman, É a história exatamente. do filho. E Sim. que, em tese, eu vou citar um filme ruim do Super-Homem aqui, que é Superman e o Retorno. É ruim. É Obrigado. bem Você ruim. Que é um conseguiu filme pegar ruim. o pior de todos. Isso. Que é um ruim. Mas ele tem um início muito bom. Tem. Que é a frase do Jor-El, que é o pai do Kal-El, Uhum. falando pra ele, eu estou em você e você está em mim, que é uma frase muito bíblica, cara, que é muito... Filho com pai. É filho e pai, é a trindade ali, pai e filho, a pericorese, né, da presença mútua de ambos ali, a relação entre os dois, e através de mim você atua, através da sua atuação eu atuo, então tudo isso acontece muito. E o lance do Superman, de ser enviado de um outro planeta sim. para Ninguém, até a ninguém Terra e sabe. tal. Isso. Nossa, da onde veio isso, né? Mas é muito interessante essa questão. Primeiro que essas frases aí que rolam lá em Superman o Retorno são originais do Superman de 1978. Sim. Eles resgatam essas frases lá, narradas pelo ator que Ou fez seja, o que tem de bom nesse filme É de outro é filme. de outro filme. mas eles resgatam as frases originais lá, porque não tinham sido usadas, né? Eles usam, né? Pra esse comecinho ali, que é muito emocionante mesmo. Mas pegando aí o que o Jonatas está falando, que é sensacional essa característica. Então, você está dizendo para nós que Superman, ele teve ali a tentação e a aprovação, e ele escolhe. Sim. É?
sim. E da mesma forma isso se apresenta para nós também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a diferença de você se tornar um vilão e você se tornar um herói, se você preferir assim, mas a gente pode colocar entre cair em pecado e ser provado e sair santo do episódio da sua vida, é entender que a sua reação é uma reação moral. Repare que os vilões têm desculpa a expressão, mas eles têm uma tara por corromper o coração do herói. Sim. Ele tem eles têm. Entendeu? Todos. Porque O próprio Coringa, ele tem essa tara de ele fazer tem. outros Coringas, de convencer o Robin a se tornar um Coringa. Ele ele quer quis que- transformar o Jason Todd em Coringa. Mas isso é a corrupção. Mas veja bem, Sim, uma das sim. coisas que mais me chama a atenção em qualquer Coringa é ver o Batman matar. O que ele quer é que o Batman Forçar. mate. Até ele mesmo, né? E isso, lembre-se por isso Heath Ledger de novo, que ele está lá, ele fez o que fez, e aí o Batman vem para atropelá-lo, e ele não está interessado em sobreviver. Ele quer que o Batman mate. E aí quando Pode ele me atropelar, né? desvia, É. a gente vê que ele fala, não foi ainda, quase, eu tô quase lá, mas ainda não. E ele fica frustrado de não ser morto. Como ele fica frustrado no final lá também, que ele coloca aquele experimento social lá, que ele quer provar que a sociedade é corrompida, né? Isso, e ele quer, mas eu ainda acho que o objetivo final, ao provar que todo mundo é corruptível, que não existe ninguém incorruptível Que ele, como o Bruce Wayne. ele faz isso com dente, né? Por sinal, temos um easter egg de dente aqui, né? Temos um easter egg de I Harvey believe Dent in aqui. Harvey Dent. Ah. E o lance do Harvey Dent no filme Cavaleiro das Trevas, principalmente no filme, é essa conclusão de todo... É a jornada do vilão. É a jornada do vilão. O filme é do tem Coringa. a jornada do herói, assim, e já foi contada no Batman Begins e tá sendo contada, assim, em toda a trilogia do Batman. Você vê o personagem Harvey Dent nesse filme do Cavaleiro das Trevas, ele ascendendo como um herói para a sociedade e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de ter escolhas que às vezes vão ter consequências acinzentadas, consequências que são ruins e tal, e ele tomando essas escolhas, não, vou fazer isso mesmo, porque eu quero chegar aqui, ele não se importa muito com os meios da coisa. E aí ele, na encruzilhada, por conta de uma tragédia, por conta de um trauma, ele acaba decidindo o caminho do vilão, né? Então a gente chega no meu ponto, que o que diferencia um herói e um vilão é a reação que ele tem à situação. Se ele cede, ele vira um vilão. Se ele resiste, se ele passa pela prova, ele é o herói. Porque se for assim, a história justificaria de fato. Entendeu? Então, o que a gente tem no vilão não é uma história de superação. Sim. É uma história de Queda. queda. Exatamente. Ele cedeu à pressão. Porque o que diferencia tudo isso é que às vezes a gente olha, e atualmente a gente está olhando para a jornada do vilão, e você olha essas histórias, o filme do Joaquin Phoenix, que é o do Coringa, o filme da Malévola, Megamente, todas essas histórias que são centradas Meu no vilão. malvado favorito. Meu malvado Megamente é interessante. Não, hein? Megamente E aí é muito bom. você pega a história, os acontecimentos, e você começa, mas aconteceu isso com ele, é compreensível, é justificável, aquelas escolhas e tal. No entanto, as histórias dos heróis têm traumas parecidos ou tão bizarros quanto, ou até mais difíceis, e você vê o herói se superando. Por exemplo, eu vou usar meu ataque de oportunidade aqui tolkieniano e utilizar o arcabouço de histórias do Tolkien. Porque você tem traumas gigantescos. Uhum. E você tem personagens que continuam decidindo pelo bem por causa do bem que há no mundo. Aquela conversa do Frodo com o Sam, em momentos diferentes, né? No filme é num momento, no livro é em outro momento, mas eles têm uma conversa falando assim, por que a gente vai continuar aqui? Por que a gente vai continuar essa jornada? Por que a gente vai até o final? Por que nós não vamos desistir? Por que nós vamos perseverar? Por tudo bem que há no mundo. Eles têm
todas as justificativas. O amigo deles morreu, o mago que acompanhava eles, que seria o guia, desapareceu, foi para um abismo lutando com o Balrog. Uhum. A sociedade se dividiu, Se desfez. eles já estão num outro caminho, eles não sabem mais para onde ir, sabe? Então todas as garantias de que a jornada seria segura foram embora. Acabou, não tem. O trauma já está feito, todo o desastre já está montado. Eles já perderam consecutivamente. E aí que vem a frase do Gandalf, no filme lá em lugar. Moria, no livro é um pouco antes deles saírem do condado, em que o Frodo chega e fala assim: não quero isso. É um fardo muito grande para mim. E eles começam a discutem sobre o Gollum, né, que realmente é um cara corrompido pelo anel, tomou todas as péssimas decisões possíveis e tal. E o Gandalf fala uma frase, o Gandalf, muito sábio como sempre, né, tudo que nós temos que fazer é decidir como usar o tempo, decidir o que fazer com o tempo que nos é dado, né? Tudo que a gente tem que fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. que nos é dado. O tempo é uma dádiva. As circunstâncias, da mesma forma, sejam elas boas ou ruins, elas são dádivas ao herói, que podem se tornar... Um instrumento para vilania. Exatamente. Sem dúvida. Uma das coisas interessantes ali, até porque a gente sabe que é uma alegoria da vida cristã, é o fato de que a perseverança daqueles pequenos e frágeis, tentando mostrar que a gente sempre, diante da adversidade, é pequeno e frágil, não achar justificativa nas nossas falhas. Né? No caso do vilão, no caso do pecador convicto, da pessoa que aceita a sua queda, né, achar justificativa nas falhas. E uma das coisas que eu acho, assim, se há alguma coisa de bom na pós-modernidade desses novos filmes, é nos alertar para o fato de que heróis e vilões, se existissem com superpoderes, seriam todos pecadores e imperfeitos e haveria falhas. É o lance do The Boys, né? The por exemplo. Boys. Não só o The Boys, e o Incrível também. Porque Incrível é a história do Superman, ele é um vitruviano. Sim, corrompido. Sim. Né? Invencível. Incrível, ó. Que é o Incrível, do Invencível. Homem-Man. Eu tô Incrível. pensando no... É do Senhor no Incrível, né? Senhor Incrível, Não, foi, Invencível, obrigado. Ah, Eu tô com o I na cabeça só. o Invencível. Invencível, que é a história do Superman pecador. Se o Superman tivesse pecado, como é que seria? Se ele não fosse virtuoso. Se não fosse virtuoso. E de repente a gente tem lá, porque esse é o drama. Meu maior medo, né, é as pessoas não entenderem isso, que sempre foi a questão. Por que a Liga da Justiça chamava atenção? Porque eles eram perfeitos. Eles não falhavam. Eles eram incorruptíveis. E o problema é que na vida real a gente falha. A gente está mais para Frodo do que para Batman. É por isso que você é fã do Spider-Man, porque ele é fraco. Cara, eu sou fã do Spider-Man porque desde o primeiro momento ele não é perfeito. Ele é um herói que não queria ser herói. Ele tem faz dúvidas, né? Ele tem dúvidas, ele é moralmente dúbio. Porque Ele tem inimigos muito mais poderosos que eles, né? Você tem vezes que você tá lendo, você sempre fala uma assim, história de superação. você não sabe como que esse negócio vai... Com o egoísmo, por exemplo. Uma das cenas dele. que me chama muito a atenção do filme do Sam Raimi, né, é que ele não tá lá pra salvar o menino, entendeu? E ele não quer virar herói, ele meio que... Ele tá fazendo isso por uma motivação moral. É um fardo ele ser herói. Ele tá sempre na expectativa de eu posso tirar a roupa, eu posso aposentar o Homem-Aranha, que é uma coisa que não existe no Batman, que eles levaram pro Batman. O Batman, ele não é o Bruce Wayne, que é o alter ego, ele é o Batman. Né? É diferente. Ali é o Peter Parker, ele é o personagem. E ele tem que De fato, o Spider-Man é o alter ego dele. É o alter ego dele. E ele só faz aquilo porque ele é constrangido moralmente pela frase do tio. E quando o tio morre, ele... Devido à consequência. Devido à consequência da escolha ruim, devido a ele ter feito... A primeira escolha do Spider-Man foi de vilão. Foi, eu não ligo. E aí o filme com o Tobey Maguire é sensacional nesse sentido, né? Assim, fazer dinheiro com esse negócio aí. Isso, e aquilo retrata muito da história dos quadrinhos, né?
comigo não morreu. O problema é que morre. E toda a história dele, a razão pela qual ele nunca vai desistir, é o tipo da honra que a gente não vê mais no Ocidente. Eu devo eu devo isso a ele. Porque ele tentou me ensinar o que agora é minha realidade. E é por isso que eu gosto tanto do Spider-Man para cristãos, porque a gente não tem mais esse senso de honra de sermos salvos por Jesus. Uhum. Do tipo assim, ele entregou a vida por mim, ele foi embora, confiou a mim um superpoder, ele me deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, me deu fé, que crê no nome dele, Uhum. e fez o Espírito Santo habitar em mim, ou seja, a gente tem um superpoder incrível comparado a qualquer ímpio, porque em nós habita Deus, Sim. o Espírito Santo, e a gente não tem a unha de honra do Peter Parker de dizer, eu morro, mas eu vou até o final, porque Alguém deu a vida. eu devo isso aí. Alguém me deu a vida, né? E por isso que me chama muita atenção. A mim, veja bem, não quer dizer que eu não consiga admirar outros heróis, ler e tal, mas porque nesta época que eu entendi o Spider-Man, foi a época em que eu entendi a minha fé com Cristo. Foi a época que eu mais li Spider-Man, porque eu tinha 14 anos, eu estava internado no Hospital das Clínicas, eu tive leucemia, e eu pedia para trazer coisas para eu ler, porque não tinha televisão. Então eu li muito a Bíblia e li muito Spider-Man. Eu tenho uma coleção de quadrinhos. E aí, de repente, aquilo começou a... Meu, peraí, isso aqui bate, não é? Tem a ver. Tem a ver. E a questão é, eu tava pra morrer. Entende? Eu tava pra morrer. Literalmente. 92% da minha medula tomada. No outro dia, um bendito dia, eu acordo sem nada. Os médicos dizem, a gente não sabe explicar, a gente vai ter que dar alta pro seu filho. E eu ouvindo aquilo. E aí, depois de aquele tempo todo lendo Spider-Man, lendo a Bíblia, entendendo a realidade, do tipo, nossa, vou morrer, pelo menos morro crente, né? Vamos pelo menos garantir para ir pro céu. E aí, de repente, eu vou viver. Deus me deu um Uma superpoder de sobreviver. Deus me deu a vida. Eu sei que na hora a gente fala assim, nossa, que legal. Eu me lembro com 14 anos pensando assim, mano, tô lascado. Tem uma missão pela frente agora. Bicho. O pessoal acha que eu fiquei super feliz. A época que eu fui mais crente na vida foi aquela. Se eu tivesse morrido ali, eu tinha certeza que eu ia pro céu. Hoje eu já tenho dúvida, brincadeira. Mas pensa bem, eu queria morrer. Você estava pronto, né? Eu tava pronto. De repente ele fala assim, não, ainda resta uma missão pra você. Eu tinha acabado de ler Paulo. Nossa. Tipo, Sinto seu peso. Importa sofrer pelo meu nome. Eu vou te dar um superpoder, que eu vou te curar de um câncer, vou te fazer crente. Eu falo, não, mano. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora eu tinha uma história com uma grande coisa. Deus não deu isso pro meu irmão. Um mês antes de eu entrar no JMC, no seminário que eu estudei, Deus levou meu irmão. Meu irmão sofreu um acidente, ele passou uma semana em coma e faleceu. E um mês, dali a 30 dias, eu ia entrar no seminário. Meu pastor virou para mim, pôs a mão no meu ombro, eu tinha 17 anos. Ele falou assim, Jonatas, eu acho que Deus está te preparando para o ministério. Porque Deus te pôs numa cama, para você saber como é estar deitado lá, e te pôs em pé olhando para ela, para você saber como é que é perder alguém. Eu falei, nossa, é uma desgraça, porque isso só corrobora. Só significa ainda mais. Essa foi a minha história. Eu podia pegar e ficar revoltado com Deus. Sim. Mas àquela altura eu já estava constrangido demais a pegar toda a minha história, todo o meu trauma e não ser o herói da coisa. Não, cara, eu sou o Peter Parker de Jesus, né? Exceto que eu não tinha superpoderes e engordei igual um boi, né? Virei mais aquele outro X-Men lá que engordou. Blob. Eu virei o Blob do que o Spider-Man, é verdade, né? Engordei 12 quilos durante o seminário. Mas e eu lutava capoeira, imagina, né? Saí, como o pessoal brincava, né? Entrei capoeirista, terminei sumô. Né? E depois no ministério, mais 10.
né? Então, amigo, foi Ô, louco, difícil. E aí eu conto essa história até para inspirar aqueles que falam assim, cara, eu tenho um trauma, eu tive isso, eu tive aquilo. Peraí, essas histórias vão para os quadrinhos justamente para inspirar você. Sim. Daí o perigo da moda do vilão. Porque isso é inspirador. Me inspirou. Você inspira a tomar péssimas decisões. Quando você fala Thanos tem razão, quando você fala o Coringa tem uma história, existe uma justificativa, você está sendo inspirado a tomar as decisões vilanescas e dizer, cara, não Ter existe... uma justificativa para a escolha ruim. Isso, porque não existe bem e mal. O que existe são perspectivas. E a perspectiva do vilão é válida. Ele só foi mal compreendido. Mas se alguém tiver acesso à minha história, vai compreender o meu lado. Daí o meu medo com o Thanos atual, o Thanos do universo Sim, eu queria voltar justamente nisso, né? cinematográfico porque ele não é um cara traumatizado. O Entendeu? filme Daí o meu medo. Então a gente encerra essa parte do trauma dizendo a escolha, ela é moral. E se você faz isso por uma questão de honra moralmente boa, você entendeu o que Deus quer pra você. Pois é. Entendeu? Permanecer fiel apesar de Deus tirar. É porque é uma tendência nossa também, né? De abraçar histórias, né? A gente lê histórias, vê elas acontecendo e a gente tenta se identificar com elas e às vezes aplicar a nossa você própria toma- jornada ali. Sim, elas foi o que eu espelham, fiz, né? Elas espelham Sim. E você momentos toma da gente, né? as decisões do personagem, elas acabam servindo como exemplo para as suas próprias decisões. Claro, sim. Por que os grandes heróis épicos e tudo mais, e principalmente a defesa, tanto do Lewis quanto do Tolkien, em cima da virtude dos heróis, ela é importante. Porque essa virtude dos heróis, ela conta para mim que é possível, no mundo caótico, eu manter a perseverança. Pro lado do bem, eu manter a Isso. perseverança, e aí no caso, nós que somos cristãos, assim, eu manter a perseverança e a visão da santificação, eu correr a corrida, deixar para trás o pecado e manter os olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Sem dúvida. E isso é importante pra gente falar, isso é importante, inclusive, quando a gente vê esses filmes e tudo mais, de você entender, cara, não é a circunstância que vai justificar as minhas decisões, mas sim aquilo que eu fizer com o tempo que me é dado, Isso. sabe? Porque o que eu fizer com o tempo que me é dado vai dizer como que eu entendo essa dádiva que foi me dada, essa responsabilidade que foi me dada, o poder que foi me dado, sabe? Como que eu vou manter são no mundo caótico. E a jornada do herói é essa. No meio do mundo desconhecido, o herói é esse que se mantém são. O vilão é esse que se rende à loucura. Isso. mas No meu isso- caso foi dado mais tempo, né? Eu achei que seriam 14 anos e Deus mais do Deus que deu triplicou. mais. Mas essa comunicação ela é muito, acho que é um ponto muito legal que você está tocando aqui, Abdias. E isso nos leva ao meu ver aqui no que a gente pensou para conversar contigo hoje. Você acha, olhando para como a coisa vai caminhando e aqui o que nós pensamos, né? Porque eu tenho um pensamento sobre isso. A gente tem essa narrativa de vilões que comunicam, histórias conversam com a gente. E você tem hoje em dia também o advento do anti-herói. Porque você tem, por exemplo, Homem-Aranha com as dificuldades dele, mas ele não é um anti-herói. Ele é um herói com o fardo dele. Mas você tem agora os anti-heróis. Você tem um vilão, que tem a história dele justificada. Mas você tem um anti-herói, que é um vilão que agora ele está a serviço aí do, né, de uma Adoraria ouvir questão. sua tese. Então você tem, por Cara, exemplo, isso dá conversa pra Black mais de Adam, você 10 tem Black horas. Adam, você tem Esquadrão Suicida, você tem um monte, você tem aí da Marvel lá, como é que chama lá o esquadrão deles lá? Justiceiro. Você tem o Justiceiro, Thunderbolts da Marvel. Thunderbolts. E, cara, é algo que me chama a atenção, porque é uma sequência narrativa. Ao meu ver, bem, a gente tem uma tentativa aí de romper com a narrativa do herói. E aí apresentar esses vilões moralmente dúbios como personagens a serem ícones da cultura pop. Se você pegar por esse ângulo aí, vai ter gente pegando lá o Thanos. O Thanos lá, de Vingadores Guerra Infinita, ele é um anti-herói. Ele não é necessariamente um vilão.
ele é um anti-herói, porque o filme gira em torno dele. Ele é um anti-herói ali. Quando ele aparece, você vê ele justificado, né? Tipo, você vê... Ah, mas olha, eu entendi ele, porque não sei o que lá, Thanos tem razão e tudo mais. Eu acho que essa conversa, ela dá, assim, mais um outro episódio sobre isso, e a gente pensou isso propositalmente, porque você que nos assiste, peça um episódio. Porque esse é um episódio sobre os vilões, sobre a jornada do herói e tal, mas será que não merecíamos também um episódio pra gente falar sobre anti-heróis? Hashtag... A gente tem que falar do Deadpool. Tem que falar do Deadpool. Tem que falar de Black Que Adam. o Deadpool não é um anti-herói. Ele não é um anti-herói? Eu não acho que ele seja um anti-herói. Eu acho que ele é um anti-herói. Será? Eu acho Ele que ele é é um anti-herói anti-herói, tipo não? Black Adam. Porque Tipo Black Adam Thomas era um Shelby. vilão e Não, agora... Black Adam Thomas não era Shelby. vilão. Thomas Shelby é... E aí você vê, tem uma problemática grande aí. Mas é que ele é um vilão? Olha, pede Deadpool. um episódio pra isso. Só de discussão Pensem, disso. ó, eu me preparando pra isso, assisti de novo pra essa conversa, eu assisti novamente a conversa do Thanos com o Doutor Estranho. Sim. Sensacional. Sim. Quando você presta atenção, focado naquela conversa, No discurso do Thanos, ele é extremamente sedutor, porque na hora que o Doutor Estranho vai dizer assim, aí se a pessoa em genocídio, aí ele fala, não, é aleatório, imparcial, pobres e ricos. Não tem... Não, é justo. É justo. E e esse é o problema, né? Ele te leva tão próximo da linha que você se duvida. Você fala... Tem uma lógica ali, né? Você pensa, fica É a assim, lógica do lawful evil. É aquele que tem muitas regras, mas ele é malvado. Ele o faz para a maldade e tudo mais. Mas, cara, a conversa tá muito boa. Eu acho que a gente tem que jogar essas ideias pra cima. Ideias de próximos episódios estão, assim, guardadas. E eu só tenho a agradecer a presença do Dr. Abdias aqui. Dr. Abdias. Nesse nosso episódio. Já vilão. estamos indo pro final. Mais um reverendo otaku pra conta. Mais um. Mais um. Gente, assim, talvez o objetivo de tudo isso daqui é reunir todas as pessoas que gostam Fazer de uma cultura liga. pop, todos os Fazer uma geeks liga. e nerds e reunir num só lugar. Mas muito obrigado, viu? Tipo, Que isso, uma muito alegria. obrigado Foi mesmo. muito legal. A conversa, e assim, dentro de toda a nossa primeira temporada que estamos aqui, agora é o 7º episódio, a gente tem conversado sobre muita coisa importante para nossa vida e que os que estão assistindo a gente, assim, conversaram junto conosco. Eu tenho certeza que teve muitos que falaram, eu gosto disso, não é assim, é assado. Você que comentou aí, esperamos mais episódios. E aí fica aí a dica pra gente fazer um próximo só sobre anti-heróis. Eu quero falar com a audiência nesse momento, Gui, porque eu tenho certeza que foram citados aí 2 Coringas aí, Heath Ledger e Joaquin Phoenix. Eu quero dizer que o melhor Coringa é o Jared Leto. Nossa! Eu achei que no mínimo ele ia meter o Bota no Jack Nicholson. Vamos fazer no mínimo. Difícil isso. Não, A gente tem que acaba, olhar uma acaba. parcela. Uma Eu bomba tinha dessa até- no final do episódio. No finalzinho, não tava indo tão bem, né? Tava perfeito. Meu Deus, Desliga, pode Achei que ele ia deixar. falar do Jack Nicholson. Não, tem que deixar Não, uma... sim, ele é... Poxa, Tem o que cara deixar- conseguiu pegar o pior dos piores. tenho que deixar assim esse... Do mais ruinzão. O cara Vilão. o cara que errou na DC e na Marvel. Ó, o cara tem que ser Daqui a vilão? pouco ele fala do Morbius. Não, o cara Então, tem que ser o cara vilão. fez os 2 piores filmes. É o Jared Eu ainda Leto, não- ele é o ainda pior não Morbius. tive Não dá, coragem de separar esse tempo Não, da não minha Eu não vida. assisti. Não Pra separe, assistir porque Olha só, daí escuta. Essa talvez seja uma justificativa pra se tornar Escu- um vilão. Escutem. Minha tese é, o cara é vilão, o vilão tem que ser ruim. E o Coringa é ruim, ele é um péssimo... Meu Deus do céu, Não, cara. não, O não. verdadeiro vilão desse episódio é Alexandre Antunes, que vem com a péssima opinião sobre Jared Leto. Jared Gente, Leto. Ó, fala aí, Deus hashtag abençoe eu amo vocês. Jared Leto. Falou. Valeu! Abraço. Obrigado, gente. Foi um prazer. Até mais.